Boa noite, antes tarde do que nunca. Vamos começando aqui essa live de quinta-feira. Olá, 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 bem-vindas, bem-vindos. Vamos começando aqui essa live de quinta, 8h30 da noite. Olá para quem é novo nas lives aqui comigo, para quem já está aí sempre presente. Várias pessoas aqui que eu vejo que sempre estão entrando: Sirlene, Catiane. Boa noite a todos. Vamos lá, vamos para mais uma live. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe Antunes, sou cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica. E aqui nesse perfil eu ajudo vocês que estão aí no antes ou no depois da cirurgia bariátrica a alcançarem o sucesso nos resultados da sua cirurgia, no que diz respeito à perda de peso, de fato ser um emagrecimento e não ser uma perda de peso apenas, e assim como o controle das doenças que se relacionam à obesidade, o controle do diabetes, da hipertensão e, em muitos casos, a remissão dessas doenças, né? Ou seja, o controle das doenças sem necessidade de medicamentos após a cirurgia bariátrica. Então, o tema da live de hoje, o tema das quintas-feiras é perguntas e respostas, né? Então eu seleciono algumas perguntas que vocês fizeram nas caixinhas que eu abro ao longo da semana, que podem ajudar várias pessoas aí que sejam dúvidas comuns. E seleciono algumas perguntas aqui ao vivo também, então podem colocar as perguntinhas aí que daqui a um pouquinho eu vou subir aqui no chat e seleciono algumas perguntas também. Então, uma pergunta que é muito comum, vamos à primeira, né? Uma seguidora perguntou: o furinho, né? O furinho da cirurgia na pele, apresentando sempre secreção, porém sem febre e sem dor. Isso é normal? Então agradeço aí a pergunta, tá? É uma pergunta muito comum. Isso é bem comum, tá, pessoal? Acontecer essa saída dessa secreção. É como se fosse uma aguinha, né? O pessoal mais antigo chamava de água de ferida, né? É o que a gente chama de secreção serosa. É uma secreção líquida, clara, como se fosse água um pouquinho amarelada. E essa secreção pode acontecer, principalmente, Sueli, né? Foi você que fez a pergunta, né, Sueli? Isso aí. Então, principalmente em pessoas que têm um pouquinho mais a parede abdominal do paciente, não necessariamente nesses pacientes, acontece só nesses pacientes, tá? Mas naqueles pacientes que têm uma parede abdominal um pouquinho mais espessa, com uma maior quantidade de gordura ali, essa gordura ela fica liberando esse líquido, é o tecido celular subcutâneo. Então esse líquido ele fica sendo liberado por aquele trajeto onde a gente colocou as pinças, né, durante a cirurgia, e acaba saindo pela ferida. Essa saída dessa secreção é normal, não significa uma complicação, e tende a melhorar, tende a desaparecer à medida que aquela ferida, aquele trajeto onde a gente fez a cirurgia, né, onde a gente entrou com as pinças, na verdade, ele vai cicatrizando. Então esse líquido ele tende a diminuindo até desaparecer. Se esse líquido ele fica preso na parede abdominal, sem entrar para a cavidade abdominal, também nem sair através do furinho da pele, né, da cicatriz, da ferida operatória, como a gente chama, ele pode acumular e formar uma bolsinha de líquido, que é o que a gente chama de seroma. É uma, entre aspas, uma complicação, mas é algo que se resolve espontaneamente na maioria dos casos. Se acumula muito líquido, o que não é comum nas feridas da cirurgia bariátrica, porque são feridas muito pequenas, esse seroma ficar muito grande, ou seja, acima de 50 ml, 70 mililitros, aí a gente, às vezes, pode ser necessário retirar esse líquido com agulha, com a seringa. Vai lá no consultório e tira esse líquido com a seringa e
Pode ser que volte a se formar uma vez, duas vezes, mas cada vez vai formando menos até desaparecer. Então é uma complicação simples de resolver e é uma complicação também rara de acontecer. Eu não me lembro a última vez que eu tive um paciente com seroma após cirurgia bariátrica. Mas é uma complicação relatada que acontece, tá? Mas é uma complicação muito rara. Então, esse líquidozinho sai ali. Se fica ali melando a pele, molhando a pele, eu indico, oriento os pacientes a deixarem um curativo, um gaze ali, para não ficar molhando a roupa, não ficar sujando ali. E com o tempo isso vai diminuindo, tá? Agora, se melou um pouquinho, mas já está sequinho, não está mais molhando mais, né? Não está saindo mais essa secreção clarinha, que é a secreção serosa. Então, aí é bola para frente e segue a vida aí que está tudo certo, tá? Então, ela tende a se resolver espontaneamente. Agora, se há dor, se fica vermelha a região da ferida, se essa secreção começa a ficar mais leitosa, mais grossa, começa a virar pus, aí não é mais um seroma, não é mais uma liberação de secreção serosa. Isso aí é muito provavelmente uma infecção de ferida operatória. Aí, nesse caso, vocês têm que relatar ao seu cirurgião, porque é necessário entrar com antibiótico. Que aí uma infecção, há crescimento de bactérias na região, então precisa tratar com antibiótico. Aí é uma complicação um pouquinho mais séria do que o seroma, mas que se resolve com antibiótico e o cuidado ali naquela ferida, tá? Comuniquem à sua equipe, ao seu cirurgião, para que ele prescreva um antibiótico com brevidade, para não ficar muito tempo aquela ferida infectada que pode complicar mais ainda, tá? Mas, assim, não é comum infecção de ferida operatória, apesar de ser uma complicação relatada. E entre as complicações, quando eu pego mortalidade, quando eu pego embolia pulmonar, essas complicações menores, uma infecção de ferida, elas são mais comuns, tá? Mas ainda assim são muito raras. Vamos aqui à próxima pergunta, tá? Vão colocando aí, tá, pessoal? Vou selecionar aqui as perguntas. Obrigado aí pelo carinho, ó, pessoal do Espírito Santo, Sirlene, né? Do Espírito Santo, obrigado aí, Sirlene, pela confiança, pela participação. Vamos lá. Toda cirurgia bariátrica é metabólica? Então, foi uma pergunta aqui de uma seguidora também. Toda cirurgia bariátrica é metabólica? As atuais técnicas sleeve e bypass são técnicas que são consideradas, sim, cirurgias metabólicas. Mas o que é cirurgia metabólica e o que é cirurgia bariátrica? Qual a diferença? Será que a gente faz algo diferente na cirurgia para que ela seja dita bariátrica e para que ela seja dita metabólica? O nome bariátrica ele se relaciona muito ao peso, né? Do paciente. Então é uma questão, quando a gente fala cirurgia bariátrica, a gente está dando ênfase no emagrecimento, vamos dizer assim, na perda de peso. E o início da medicina bariátrica se deu muito com esse foco de emagrecimento. Ali 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o início ali das primeiras técnicas que foram algumas técnicas foram descobertas meio que por acaso, se viu que fazia o paciente perder peso. Então começou a se chamar cirurgia bariátrica, porque a ênfase era na perda de peso. Mas, ao longo dos anos, com essas técnicas sendo realizadas, aprimoradas, né? O bypass, por exemplo, é uma técnica que veio antes do sleeve, é uma técnica muito boa, tem seu valor e é mais antiga que o sleeve. Então, o bypass ele surgiu muito nesse contexto de cirurgia bariátrica, de emagrecimento, mas se viu com os anos que os pacientes começavam a melhorar da hipertensão, começavam a melhorar do diabetes. Então, se viu que tinha uma ação no metabolismo também, essa mesma cirurgia. Então, começou a se valorizar entre os cirurgiões, né, entre as sociedades bariátricas, do mundo inteiro, né? Os endocrinologistas também, a endocrinologia
começou a se ter essa visão metabólica dessa cirurgia. Uma visão mais que mexe com o metabolismo da glicose, como ela se distribui e é utilizada no nosso organismo, o controle da pressão, tá? A dinâmica do colesterol no organismo, que há uma melhora na dislipidemia, que essas são as doenças que alteram ali o colesterol, o triglicerídeo, né? Que é o que a gente chama de dislipidemia. Então se viu que há esse benefício aí nessa questão metabólica. E o metabolismo da glicose ele é muito central no nosso organismo, porque a glicose é como se fosse, a grosso modo, é como se fosse a gasolina do nosso organismo. Nossas células, muitas células, utilizam a glicose, por exemplo, o sistema nervoso central utiliza a glicose como fonte de energia. Ele praticamente queima a glicose, produz energia e faz suas funções. Então, o metabolismo, o controle desses níveis de glicose no sangue, a distribuição dessa glicose nos tecidos, que aí participa aí a insulina, que é um hormônio muito importante, né, produzido pelo pâncreas, e o diabético tipo 2, ele tem uma dificuldade aí do uso dessa insulina, da ação dessa insulina nos tecidos, enfim, todo esse metabolismo se viu que a cirurgia contribuía positivamente. Então, quando falamos cirurgia metabólica e cirurgia bariátrica, estamos falando da mesma técnica, muitas vezes, dessas técnicas mais recentes, tá? O sleeve bypass, por exemplo, a bipartição de trânsito intestinal, que é uma técnica também bem recente, que tem uma ação metabólica muito mais intensa do que o próprio sleeve e o próprio bypass. Nós estamos falando da mesma cirurgia, das mesmas técnicas, só que com a ênfase metabólica, tá? Então, não muda a técnica praticamente, tá? Claro que ao longo dos anos, algumas técnicas foram sendo aperfeiçoadas para que tivesse uma ação metabólica mais importante. O próprio bypass vem mudando aí o tamanho das alças que a gente usa, tá? Ele vem mudando aí ao longo dos anos para ter uma ação metabólica mais importante, que é o famoso bypass metabólico, como a gente chama aqui em Natal. Mas as cirurgias são basicamente as mesmas. Agora, existem alguns procedimentos bariátricos que não são metabólicos, tá? Um exemplo é a endoscopia, né? A realização da bariátrica por endoscopia. A gente faz aqueles pontos, diminui ali o estômago. Então, eles promovem algumas alterações, mas não tão intensas metabolicamente falando, como a cirurgia bariátrica. Outra coisa, o balão intragástrico. Quando coloca aquele corpo estranho dentro do estômago, ele não tem uma ação metabólica. Ele apenas é um corpo estranho que está ali e vai ali competir pelo espaço. Ele não tem uma ação metabólica como o sleeve, como o bypass. Então, não é um procedimento metabólico, tá? É um procedimento que promove perda de peso, de certa forma, do ponto de vista bariátrico, ele ajuda, mas não é uma cirurgia e também não é um procedimento metabólico, tá? Mas existem essas cirurgias mais comuns que a gente realiza, elas são cirurgias bariátricas e metabólicas. Elas têm apenas a forma da gente vê-las, é que quando a gente dá ênfase no controle metabólico, controle da glicose, da pressão, tá? Dislipidemia, a gente está falando da sua ação no metabolismo. É uma cirurgia metabólica, mas ao mesmo tempo ela promove perda de peso, é uma cirurgia bariátrica. Então são dois nomes utilizados para os mesmos procedimentos. Tem um vídeo no meu feed que eu falei sobre essa diferença, né? Que eu explico essa diferença de uma forma mais sucinta. Tô um pouquinho resfriado, Katia. Tô saindo de uma gripe aí, nesses 2 últimos dias. Por isso que minha voz está um pouco anasalada, né? Tô até bebendo mais água. Vamos lá. Fiz sleeve dia 27. É outra pergunta, tá, pessoal? Fiz sleeve dia 27 de junho. Era para ser um bypass. Funciona da mesma forma para o controle do diabetes? O sleeve e o bypass, existem estudos que mostram que o bypass ele tem uma ação um pouco melhor para o controle do diabetes. Promove uma taxa um pouco maior de remissão, ou seja, os pacientes passam a não depender mais de medicamentos para o controle da sua doença. Passam a ter hemoglobina glicada
normalizam a hemoglobina glicada sem necessidade de tomar medicamentos para baixar ali os níveis de glicose, que normalmente os diabéticos tipo 2 fazem uso. Então, existem alguns estudos que mostram que o bypass tem uma ação um pouco melhor do que o sleeve nesse controle do diabetes, nas taxas de remissão e também nas taxas de o paciente alcança a remissão e depois volta a tomar a medicação, que isso acontece. Até nessas taxas, a taxa de retorno da doença, vamos dizer assim, de nova necessidade de falha da remissão, né? É um pouquinho maior no sleeve do que no bypass. Porém, alguns estudos mostram que não há diferença clinicamente significativa. Na prática, não há diferença. Alguns estudos mostraram essa ligeira superioridade do bypass, mas outros mostraram que não há diferença na prática. Então, nós temos que o sleeve e o bypass eles têm uma ação benéfica, positiva no controle do diabetes de forma muito parecida. Tá? Então, atualmente, uma última revisão que eu fiz sobre o assunto é que é muito parecido. Então, a gente tende se o paciente tem um diabetes não muito grave, um diabetes moderado a leve, tanto o sleeve quanto o bypass vão promover um bom controle. E a tendência aqui em Natal, pelo menos, que eu venho da escola do Hospital Universitário Onofre Lopes, que temos aí grandes professores em cirurgia bariátrica, e muitos deles nos ensinam que a bipartição de trânsito intestinal é uma técnica que vem aí com um valor crescente no controle do diabetes. Então, para pacientes que têm diabetes muito graves, a gente não indica nem mais bypass, a gente está indicando a cirurgia metabólica de maior potência, que no caso é a bipartição de trânsito. Claro que isso aí não é uma receita de bolo, precisamos avaliar várias questões do paciente para indicar e, claro, sempre conversando com o paciente. É uma decisão que é compartilhada. O paciente ele tem ali a ferramenta, precisa entender essa ferramenta, por isso que é muito importante essa participação de vocês, essa busca pela informação. Isso realmente muda o jogo do tratamento dos pacientes bariátricos, tratamento da obesidade. Procurar buscar informação, aprender sobre o assunto, realmente é uma arma muito importante que acaba mudando o jogo de alguns pacientes. Alguns pacientes estavam ali descompensados, com dificuldades, por exemplo, entalando, tendo dumping, e essa informação realmente muda o jogo. Tá? Essa informação é tratamento também, é terapia também para vocês. Então, como eu estava dizendo, essa decisão da técnica é sempre compartilhada. Olha, eu sempre falo para os pacientes, essa técnica aqui, bypass, tem essas vantagens, vai atuar assim, e temos o sleeve, a bipartição, enfim, dependendo da decisão que está sendo feita ali, que tem também essas desvantagens, essas vantagens, e aí, qual é a que nós orientamos essa aqui, por isso, isso e isso, mas é uma decisão que o paciente também participa, pois essas técnicas, elas também, claro que tem situações que a gente contraindica uma técnica específica, né? Há uma contraindicação mais contundente, mas tem outras, a maioria das situações, tanto o sleeve quanto o bypass vai se aplicar bem na maioria das situações, mas não há receita de bolo, é preciso sempre conversar com o paciente para ver essa decisão da técnica, certo? Vamos lá. Outra pergunta foi: qual a importância da meia de compressão para a bariátrica? Então, quem mandou essa pergunta foi durante a semana. Qual a importância dessas meias de compressão? Por que a gente orienta meias de compressão em cirurgia bariátrica? A meia de compressão, ela ajuda ali a musculatura dos membros inferiores, das pernas ali, principalmente da batata da perna, né? A famosa batata da perna, panturrilha, os músculos ali da região da panturrilha, a bombear o sangue de volta ao coração. Então esse sangue está lá embaixo e aí ele sobe a gravidade, né? E volta para o coração. Para o paciente obeso, esse retorno do sangue ele é feito de uma forma mais devagar. E isso gera um fator de risco, que é o sangue se movimentando de forma mais devagar,
Além disso, os vasos sanguíneos do paciente obeso, ele pode ter ali acúmulo de colesterol, ele pode ter alguma lesão, alguma alteração na parede do vaso. Isso tudo contribui para que esse sangue ele fique mais devagar e aumente o risco de formar coágulos, né? A famosa, como a gente chama aqui no Nordeste, do sangue talhar ali nos membros inferiores. Então, esse risco de formar coágulos nos membros inferiores, que é a trombose venosa profunda, ele é aumentado no paciente obeso, tá? E no paciente recém-operado, que ainda é um paciente obeso, vamos dizer assim, ainda é um paciente com peso elevado. Então, uma das formas da gente ajudar esse sangue a melhorar o fluxo do sangue de volta para o coração é comprimindo os membros inferiores. Então, a gente utiliza as meias de compressão, é uma medida muito simples. A gente orienta que esse paciente utilize as meias de compressão ali no período durante a cirurgia e alguns dias, semanas depois, para que esse sangue ele volte de forma mais fácil, diminuindo o risco, portanto, de trombose venosa profunda e de complicações de uma trombose venosa profunda, que é a embolia pulmonar, é quando aquele coágulozinho está na perna, ele sobe para o pulmão e forma uma embolia pulmonar, que é uma complicação grave, mas muito rara. Então, a gente faz sempre essas medidas. Praticamente todos os pacientes recebem essa orientação, tanto do cirurgião quanto do fisioterapeuta, como é que tem que usar a meia, qual é o tamanho da meia, que horário que tem que usar. Tudo isso aí a gente orienta para o paciente. Então, o uso das meias é muito importante. Não subestimem essa compressão que as meias fazem. Uma outra forma de diminuir o risco é contrair a musculatura da perna. E como é que a gente contrai a musculatura da perna? Se movimentando, caminhando, não ficando paradona, né? Lá na cama. Então, eu sempre falo, paciente, assim que volta ali ainda no centro de recuperação da anestesia, né, no CRO, a gente chama aqui em Natal CRO, mas tem outros estados têm uma sigla diferente. Mas ali na sala de recuperação da anestesia, o fisioterapeuta já vai lá, então já começa a fazer exercícios, movimentar as pernas do paciente. Assim que o paciente está no quarto, e inclusive em algumas situações no CRO mesmo, a gente orienta o paciente a deambular já, a caminhar, se levantar para o quê? Diminuir esse risco de trombose venosa profunda, além de outros benefícios que a deambulação, né, você se movimentar, também traz. Então é muito importante essa movimentação. O uso das meias, caminhar bastante ali no quarto, após a cirurgia, no corredor da enfermaria, no apartamento, enfim, onde você estiver, para diminuir esse risco. E em casa, o paciente é para estar fazendo suas atividades quase na sua normalidade, não é para ficar na cama lá paradão, como se tivesse feito um transplante, não. Tá? Nem paciente de transplante a gente orienta ficar paradão assim, então é para se movimentar, tá? Vamos lá. Vamos ver alguma outra pergunta aqui. Vitamina oral ou mastigável? Acredito que tenha que ser o seguidor que mandou essa pergunta perguntou vitamina, a cápsula ou comprimido ou a mastigável, né? Na forma que você pode mastigar. Eu sou da linha de que o paciente ele não tem problema o paciente fazer, vamos dizer assim, deglutir o comprimido inteiro. Muitas vezes algumas pessoas não conseguem mesmo, não conseguem, mesmo não estando operadas, deglutir o comprimido, né, inteiro. Às vezes fica quebrando, mas eu não vai ser o comprimido que vai causar, por exemplo, entalo após a cirurgia bariátrica, tá? A cápsula, o comprimido ali da vitamina. Então, de uma forma de conforto, existem essas mastigáveis, né? Então, você mastiga e vai engolindo, vai deglutindo ali o líquidozinho misturado com a saliva e a vitamina também. Então, não tem nenhuma contraindicação. Na minha prática, eu conheço alguns cirurgiões que só prescrevem o mastigável, já pensando nessas situações. Mas se o paciente ele consegue engolir ali com aquele copinho d'água, né, que são os copinhos de 25 ml normalmente, no primeiro dia pós-operatório, no segundo, se o paciente consegue deglutir a cápsula ou comprimido da vitamina com aquele líquido, não vejo problema nenhum. Não causa entalo, não vejo
na prática eu não vejo complicações a respeito disso. Mas alguns pacientes só não conseguem, né? É da prática de cada um. Tem gente que não consegue tomar comprimido, só quer medicação líquida. Ou que tem receio mesmo, tem uma insegurança. Então, fiquem à vontade para escolher um ou outro. Eu mastigava, o gosto às vezes é ruim, enfim. E às vezes as vitaminas em cápsula, né, em comprimido, isso é muito variável. Tem paciente que diz que não desce, não aguenta. Tem paciente que nauseia, tem paciente que é uma beleza, não sente nada. Então isso é muito variável, é da fase de adaptação do pós-operatório, principalmente o pós-operatório precoce, ali os primeiros dias. Então, mas eu não vejo problema, tá? Pode haver cirurgiões que prescrevam só mastigável e vejam, na prática deles, não prescrevam as cápsulas, ou então prescrevem depois de tantos dias, 15 dias, 20 dias, enfim, o nutricionista, enfim, mas eu oriento fazer, não vejo problema na prática, ok? Deixa eu ver agora aqui uma pergunta que foi feita hoje, agora aqui na live, né? Eu estou subindo aqui a barrinha. Vamos lá. Boa noite, Manuela Corrêa. Boa noite, doutor. Fiz minha bariátrica há 8 dias e tenho sentido muito incômodo do lado esquerdo, como se fosse gases presos. Sensação de uma dor fina até quando eu respiro, piora com alguns movimentos. Manuela Corrêa. Obrigado pela pergunta, Manuela. Essa queixa não é uma queixa tão incomum, mas eu trago algumas boas notícias. A primeira é que ela normalmente é muito fugaz, ela dura ali 1 dia, 2 no máximo, não é uma dor forte, incapacitante. E isso se deve ao acúmulo ainda de gases que a gente coloca, do gás carbônico que a gente coloca durante a cirurgia por vídeo, né? Então esse gás a gente insufla o abdômen do paciente para a gente poder ter espaço para poder operar. E durante essa insuflação realizamos a cirurgia, né? E após a cirurgia a gente retira esse gás, mas eventualmente fica algum resíduo de gases ali. E isso pode irritar o diafragma, que é esse músculo que fica na transição do tórax para o abdômen. Ele divide ali e ele contrai quando a gente respira. Então, esses gases, ao ficarem um pouquinho acumulados ali, o cirurgião tem que tentar tirar o máximo possível, tá? Após a cirurgia, no término da cirurgia. Ele pode irritar o diafragma, incomodar, irritar a camada ali de células que cobre a cavidade abdominal, que é o peritônio. Então isso dá um incômodo, principalmente nessa região aqui. E também a própria manipulação. Nós colocamos pinças aqui, né? Fazemos incisões, fazemos cortes nessa região. E essa manipulação também gera um certo desconforto. Não passa impune, tá? É normal que gere certo desconforto, porém não deve ser incapacitante, não deve tirar o juízo. Eu brinco com os pacientes e digo, não é para tirar seu juízo, você tem que conseguir fazer suas coisas normais do seu dia, mas fica dolorido realmente. Essa dor do gás, ela pode irradiar inclusive para o ombro esquerdo, né? Durante a cirurgia é comum a gente colocar um pouco líquido, né, soro para lavar, sangra às vezes um pouco, o acúmulo desses fluidos também pode irritar o diafragma, que vai dar uma dor realmente nessa região, ali da costela, do lado esquerdo, principalmente, pode doer do lado direito também, e sobe também para o ombro esquerdo também, no primeiro dia. Isso aí é comum, não quer dizer problema, não significa que é um problema isoladamente, e tende a melhorar espontaneamente e passa com analgésicos simples, uma dipirona, para quem não é alérgico, resolve, tá? Então, não é uma complicação grave, né? Vamos dizer assim, algo que a gente até espera que aconteça, e quando a gente orienta o paciente já sabe que isso pode acontecer e fica mais tranquilo. Se essa dor persiste, ou é uma dor muito forte, ou ela aparece ali depois de 5 dias, 10 dias, uma dor importante, tem que comunicar ao seu cirurgião, certo? Tem que comunicar porque não é o que a gente espera que aconteça. Essa dor ela acontece nos primeiros dias, não é para voltar depois. Então, uma avaliação com seu cirurgião é importante para afastar complicações, mas potencialmente mais graves. Tá? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver uma pergunta lá de cima de quem fez no início,
para não passar ninguém batido. Vamos lá, deixa eu procurar. Mila, doutor, minha pergunta. Estou estacionada faz 4 meses. O que faço? É a famosa pergunta do peso, né? Essa pergunta tem que ter todo dia, ou no direct, ou nas caixinhas de perguntas. E, portanto, merece sempre ser respondida, porque é uma pergunta muito comum. E toda dúvida é importante. Meu peso estacionou. Tem 1 ano e 4 meses, e faz 4 meses que estacionou o peso. É o que a gente chama de fase de platô. O peso ele vem caindo e depois ele fica num nível ali equilibrado. Essa fase de platô, ela acontece, é normal que todos se direcionem a essa fase de platô. Todos os pacientes que fazem cirurgia bariátrica ou que passam por qualquer processo de emagrecimento, eles não vão perder peso até chegar a zero, né? Eles vão perdendo, mas eles vão equilibrar num novo patamar. É o que a gente chama de platô. Então, e muitos pacientes, eles passam por várias pequenas fases de platô. Eles não descem como se fosse um escorrego assim reto. Eles descem como se fosse um tobogã. Às vezes vão, estaciona, desce mais um pouco, perde mais um pouco. 1 ano e 4 meses da cirurgia já é o período até... já é um período que já está mais do que esperado acontecer a fase de platô, porque normalmente ela acontece ali após os 6 meses, comumente em 1 ano, mas pode acontecer até 2 anos. A pessoa perder peso, até 2 anos normalmente acontece. Depois de 2 anos, eu praticamente não conheço ninguém que ainda continua perdendo peso, entendeu? Então, ela vai chegar na fase de platô, nesse equilíbrio ali, por volta do primeiro ano até o segundo ano da cirurgia. Mas normalmente acontece cedo, com 6 meses. Tá? 7 meses já acontece. Então, é algo que se espera que aconteça, a estabilização do peso. Agora, estabilizou em quanto? Essa é a pergunta, tá? Quanto foi qual foi o nível, né? O peso final, o peso de equilíbrio ali dessa fase de platô. Isso é o que a gente tem que investigar, porque é normal que isso aconteça. Inclusive, é normal que a pessoa alcance o platô e até reganhe um pouquinho. Esse reganho é normal que aconteça. Praticamente todos os pacientes vão ter reganho deste nível normal. Agora, precisamos saber isso em consultório, né, analisando as informações do paciente. Se essa fase de platô corresponde ao sucesso cirúrgico, que é pelo menos uma perda. A maioria dos cirurgiões usam esse parâmetro, que é pelo menos uma perda de 50% do excesso de peso calculado, tá? Tem uma live aqui de perguntas e respostas, inclusive, que eu falei sobre... uma live de terça foi sobre perda de peso, o que esperar. Então, vocês podem ver essa live, quem tem dúvidas sobre essa questão da perda de peso. E lá eu falei o que é que se espera que aconteça. Então, é normal a fase de platô, mas tem algumas fases de platô, né, de equilíbrio do peso, que podem corresponder a uma falha de perda de peso, seja ela primária ou secundária. Uma falha que o paciente não perdeu o suficiente desde o início, ou aqueles pacientes que perdem bem, depois reganham, e esse reganho significa falha cirúrgica, falha do tratamento, eu diria, não só cirúrgica, né, porque o tratamento não é só cirurgia. A cirurgia sempre anda junto das outras coisas, dieta, atividade física. Então, a falha do tratamento que envolve a cirurgia. Então, é importante saber diferenciar isso, tá? Então, a avaliação com o cirurgião é essencial. Eu vou fazer vou deixar um vídeo aqui depois, uma boa ideia de vídeo é falar sobre isso, como a gente calcula isso de uma forma simples, né? Essa questão, se o reganho está correspondendo ao reganho normal, esperado, que acontece na maioria dos pacientes, após aí 1 ano e meio, 2, ou se é um reganho que significa falha do tratamento, por qualquer motivo que seja. Se o paciente está fazendo as medidas, se está fazendo o acompanhamento, a dieta adequada, né? Ou mesmo falha cirúrgica, da técnica cirúrgica mesmo. Se a cirurgia foi mal feita, entre aspas, né? Que isso aí não é comum. A cirurgia é muito padronizada. Os cirurgiões bariátricos, eles operam muito padronizados, né? Então, a gente precisa saber identificar isso aí em consultório, tá? Vamos lá.
Vou selecionar aqui mais uma pergunta. Samile, doutor, quem tem mal circulação nas pernas pode fazer a cirurgia? Minha pele pigmentou na região das pernas. Má circulação é o que a gente chama de insuficiência venosa, tá? Essa insuficiência venosa ela é agravada pela obesidade, tá? Então, a cirurgia ela vai ajudar a controlar. É uma comorbidade, é uma doença que é agravada ou causada pela obesidade. Então, essa dificuldade do retorno do sangue, se lembra que eu falei agora há pouco sobre trombose, sobre o uso das meias? Então, tem alguns pacientes que esse sangue tem tanta dificuldade que às vezes começam a ficar mais gordinhas, é o que a gente chama de varizes. Então, essas varizes, elas fazem parte da insuficiência venosa, né, de membros inferiores, e às vezes é tão grave que a perna começa a ficar muito inchada, que ela começa a mudar a sua cor, fica mais escurinha, por causa desse acúmulo de líquidos, de sangue ali naquela perna. Então, a cirurgia bariátrica, quando trata a obesidade, ela ajuda nessas doenças. Então, não é uma contraindicação. É, pelo contrário, é uma indicação, certo? Agora, se você tem complicações da insuficiência venosa, por exemplo, uma varize que vive estourando, sangrando, aí precisa ver se essa varize não está infectada, se essa úlcera, né, que a gente chama úlcera varicosa, ela não está infectada, não tem uma complicação, porque tem que compensar o paciente para poder ser operado também. Mas insuficiência venosa, ou seja, ter má circulação, né, nos membros inferiores, é um fator que fortalece ainda mais a indicação da cirurgia, porque é uma comorbidade, tá? Então não contraindica a cirurgia, não, pelo contrário. Vamos para a última pergunta. Espero que vocês estejam curtindo aí, aproveitando essas informações. Quem não me segue, já siga o perfil. Estou sempre colocando aqui informações para vocês, no objetivo de ajudar vocês a chegar aí no sucesso dos resultados da sua cirurgia, né? Emagrecimento e controle das comorbidades, tá? Deixa eu ver aqui uma última pergunta. Subindo aqui, que é muita. Má circulação, essa aqui já foi. Incômodo. Ó, vamos lá, é Gique Valentim, o nome aqui que apareceu. Tenho neuropatia, triglicerídeos, colesterol elevado, alto, gordura no fígado. Estas alterações, né, contam como comorbidades? Sim, contam sim. A neuropatia pode ser uma alteração decorrente do diabetes, que a gente chama de neuropatia periférica. E essa alteração é uma complicação do diabetes, que é uma comorbidade relacionada à obesidade. Alterações de triglicerídeos, colesterol, é o que a gente chama de dislipidemia, que são alterações que se relacionam à obesidade, é o que a gente chama também de comorbidade. Gordura no fígado é o acúmulo de gordura que acontece na obesidade em todo o corpo, né? Também acumula no fígado. E essa é um pouquinho mais perigosa, porque pode alterar a função do fígado, pode gerar até uma cirrose no fígado, nos casos mais avançados. Então, são doenças que se relacionam à obesidade e, portanto, são sim consideradas comorbidades. É muito importante que vocês saibam disso, porque a gente sabe que nós indicamos atualmente no Brasil a cirurgia bariátrica em pacientes que têm um IMC de 35 ou maior, com alguma doença relacionada, uma comorbidade dessa, uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, uma alteração de triglicerídeos, ansiedade, depressão, que são agravadas e causadas pela obesidade. Tem pacientes que sofrem socialmente com a obesidade. Então, são pacientes que sofrem bullying, são pacientes que têm vergonha de sair na rua com determinada roupa, que sempre quiseram usar determinada roupa. Isso aí é um prejuízo social, é considerado comorbidade, que é o que a gente chama de estigmatização social. Você não se sente bem com o próprio corpo, com a doença que você tem, que é a obesidade. Então, isso aí é uma comorbidade.
Então, se você tem prejuízo, por exemplo, você deixa de ir à praia, você ama, gosta muito de ir à praia, mas não vai porque tem vergonha de usar um biquíni, não quer, ou então o biquíni machuca, ou então, enfim, por causa da obesidade você não faz aquilo que você gosta. Isso é uma comorbidade, é o que a gente chama de estigmatização social. Então, que gera problemas psiquiátricos muitas vezes, depressão. Então, e todas essas doenças, existe uma lista aí de mais de 20 doenças que se relacionam à obesidade. Né? Artrose, problemas articulares, problemas de coluna, dores, né? Refluxo, problemas de sono, ronco. Tem muita gente que ronca muito, não consegue dormir, é o que a gente chama da síndrome da apneia do sono, obstrutiva do sono. Então, são muitas doenças que se relacionam à obesidade. Se você tem um IMC de 35 ou maior, com uma dessas doenças e há mais de 2 anos tenta emagrecer, você tem indicação de cirurgia. Ou se você apenas tem um IMC acima de 40, não precisa ter nenhuma comorbidade. A sua obesidade já é grave o suficiente para justificar a cirurgia bariátrica. E qualquer doença, pessoal, é importante a gente lembrar, é melhor que seja tratada quanto mais precoce ela é descoberta. Então, é melhor tratar uma doença que ainda não está grave do que tratar uma doença grave. Então, nós somos da linha, aqui, muitos cirurgiões, de que a cirurgia bariátrica deve ser oferecida como uma ferramenta em pacientes que têm, por exemplo, IMC acima de 30, tá? Que é a obesidade grau 1. Atualmente, a gente só consegue operar pacientes pelo CFM, né? Pacientes com IMC acima de 30, aqueles que têm diabetes ou doença metabólica muito grave, tá? Que foi liberado como cirurgia metabólica. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, essa indicação de IMC acima de 30 com comorbidade pode ser feita para qualquer paciente. Não necessariamente aqueles que têm doença metabólica grave, como um diabetes grave que usa insulina em altas doses, várias medicações, por exemplo, ou hipertensão de difícil controle, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Peço a vocês que sigam o perfil, quem não segue. Eu estou sempre colocando os vídeos aqui, como eu falei. E na terça-feira eu venho com a próxima live de 8h30 da noite, que é uma live de um tema específico em cirurgia bariátrica. Aqui eu deixo bem aberto, eu falo de vários temas para vocês e deixo para vocês mandarem as perguntas, mas nas terças-feiras, 8h30 da noite, eu sempre seleciono um tema que eu vi no consultório, algo importante, algo mais relevante para vocês, na prática mesmo, para vocês aplicarem no seu dia a dia, ou mesmo para conhecerem, se informarem mais. Na terça-feira, por volta das 8h30 da noite, a gente está começando essa live, tá? E todas as quintas-feiras, como hoje, 8h30 da noite também, a live de perguntas e respostas em cirurgia bariátrica. Então deixem suas perguntas, podem mandar do privado. E se conhecem pessoas que realizaram cirurgia bariátrica, não deixem de compartilhar aqui o perfil para elas, que pensam em fazer cirurgia bariátrica, familiares que têm alguma dúvida, algum conceito, alguma dúvida a respeito da cirurgia. Isso é muito importante para que eles também sejam atores, né? Sejam protagonistas no tratamento de seus familiares que precisam da cirurgia. Muitas vezes a gente sabe que tem uma resistência das pessoas por puro desconhecimento, pura desinformação. Então é muito importante, ajuda muito se vocês compartilharem também o perfil para essas pessoas, para que elas também aprendam sobre essa fantástica ferramenta que é a cirurgia bariátrica e metabólica, tá? Então, boa noite. Obrigado aí pelas melhoras, Catiano. Realmente, nós já venho melhorando, graças a Deus. E até a próxima semana, pessoal. Boa noite a todos e até mais. Obrigado pela companhia.